Bom dia, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à nossa live meditação de hoje. A gente está entrando aqui ao vivo no Instagram e aqui no Insight Timer para a gente falar um pouquinho mais sobre as nossas crenças de escassez. Vocês que estão chegando, seja aqui no Instagram, seja aqui no Insight Timer, vão dando bom dia, vão dizendo de onde vocês estão falando. Sejam muito bem-vindos e é importante que a gente receba esse bom dia, porque isso vai gerando energia aí na nossa egrégora, independente de onde cada pessoa estiver. A gente já se conecta. Então, vai chegando, vai dizendo bom dia, vai dizendo aí de onde que tá falando e vamos conectar essa grande egrégora. Hoje a gente vai falar como liberar as crenças de escassez. Na semana passada, né, para quem não me conhece, eu sou Luciana Rodrigues, treinadora mental e terapeuta, sou teacher aqui no Insight Timer e estou aqui no Lu Ativamente no Instagram, trazendo conteúdos para que a gente tome consciência e modifique aí o nosso estado mental, certo? Então, se você é a primeira vez que está chegando aqui, seja muito bem-vindo, tá? Já me siga, tem bastante conteúdo aí já. 3 vezes por semana eu também distribuo áudios gratuitamente, então, se quiser, é só chamar e vai ser muito bem-vindo aqui também. Na quarta-feira passada, sempre às quartas-feiras eu tô aqui nos 2 canais, eu falei sobre quais eram as crenças de escassez que a gente tinha que tomar consciência e libertar. E por que elas aconteciam. E hoje a gente vai estar falando como fazer isso, tá? E eu falei sobre... Bom dia, Bianca, bem-vinda! Eu falei sobre 4 tipos de crenças de escassez e muitas delas a gente nem percebe. Eu falei sobre as nossas crenças genéticas, as nossas crenças históricas, as nossas crenças da primeira infância e as nossas crenças de acordo com a realidade que nós estamos vivendo. Então, muito da nossa escassez vem desses 4 tipos de crença, níveis de crença, tá? E aí hoje a gente vai falar como que a gente pode trabalhar cada um destes níveis. Então vamos começar pelas genéticas e históricas que eu disse que a gente traz na nossa memória celular, a gente traz no nosso ADN, DNA, né? ADN para quem está em Portugal, DNA para quem está no Brasil, né? A gente traz isso nas nossas células, na nossa herança genética e também na nossa memória. Ah, Lu, mas eu não era nascida ainda, há 3, 4, 10 gerações atrás eu não era nascida, mas a tua memória celular traz aquelas crenças. E é como eu falei, há algum tempo atrás nós não tínhamos os recursos, não falo nem só materiais, naturais que a gente tem hoje. Então, os nossos antepassados viveram muita escassez e obviamente isso está nas nossas células. Então, quando nós temos crenças genéticas e históricas, é um pouco mais difícil de nós identificarmos, mas é possível, mas principalmente quando a gente faz algum trabalho de reprogramação, tá? Sozinha é bem complexo a gente identificar crenças genéticas e históricas. Mesmo a gente tendo alguns padrões de repetição, faço como a minha mãe, como a minha avó, enfim, tá? É mais difícil. Por isso que as genéticas e as históricas a gente precisa normalmente de ajuda, de auxílio, tá? De um terapeuta, enfim, para reprogramar. Mas é possível. Lembrando, quando eu falo que é possível reprogramar esse tipo de crença, eu sempre falo que não é sozinha, tá? Não sou eu e a minha assessorada. Eu sempre preciso do quê? Da minha ajuda, da ajuda da minha equipe espiritual. Seja do criadora de tudo que é, seja da equipe de mestres, enfim. Por quê? Porque
essa galera, como eu chamo, né, carinhosamente, de outra dimensão, multidimensional, tem acesso às nossas crenças e também à nossa ancestralidade de maneira multidimensional. Que eu, humana, e a pessoa que eu estou atendendo humanamente, não vai ter essa memória, não vai conseguir lembrar, não vai saber o que aconteceu há 200, 300 anos atrás. Agora, uma equipe multidimensional de mestres, guias de luz, sabe. Então, por isso que eu estou falando, as crenças genéticas e históricas, a gente precisa desta equipe multidimensional, certo? Agora, tem várias outras crenças de escassez que a gente não precisa da equipe. Porque a equipe vai trabalhar a nossa parte inconsciente. Mas eu falei outras duas crenças, que é da primeira infância, outros dois níveis de crença, da primeira infância e da realidade, que a gente não precisa necessariamente de uma pessoa, um terapeuta, enfim, alguém para nos ajudar, basta ter consciência. Um detalhe, para ter consciência, eu preciso primeiro querer lembrar disto e querer reprogramar isto, tá? Como que a gente normalmente quer? Quando a gente não está satisfeita com a realidade que a gente está criando. Então, eu falei lá, na primeira infância, talvez você lembre do seu pai falando algumas coisas em relação a dinheiro, ou que isso não era para você, que você não era merecedor, enfim, tá? Tudo isso tá formando quem você é hoje, e não só em relação a dinheiro, tá, gente? Quando eu tô falando de escassez, eu não tô falando de dinheiro, eu tô falando de prosperidade. Quer ver uma crença que muitas vezes a gente não se dá conta? E isso é do inconsciente coletivo, tá? Nem é da primeira infância ou da realidade. É que a gente não pode ser feliz em todas as áreas. Eu gravei esses dias um stories falando sobre isso, né? Que a gente, o equilíbrio emocional, ele tá ligado ao quê? A gente ter prosperidade e ser feliz em todas as áreas. Porque, na verdade, a gente pensa que é aquilo que sempre disseram para nós. Se tu tem um bom trabalho, tu não vai ter um grande amor. Se tu tem um grande amor, tu não vai ter dinheiro suficiente para viajar, para passear, para fazer o que tu quer. Então, o nosso próprio inconsciente coletivo já nos diz que nós temos que limitar a nossa felicidade. Olha isso, gente. E isso a gente escuta desde muito pequeno. Faz parte da sociedade, faz parte do inconsciente coletivo. Agora, o que eu preciso? Querer mudar isto. E aí eu já não vou mais estar nessa crença. Isso é escassez. Por exemplo, eu ter alguma área da minha vida que eu não me sinta bem, que eu não me sinta plena e feliz, tá? Vamos supor que eu estou num trabalho que eu não gosto. Eu vou lá porque eu tenho que ganhar o meu sustento. Gente, isto já não tem equilíbrio, tá? Tudo bem que talvez você pense, mas não dá para fazer só o que gosta, mas dá para transformar, para reprogramar isto. Sim, dá e deve, porque senão essa sensação de você passar 8 horas por dia num lugar que você não gosta, vai te trazer o quê? No mínimo doença, tá? Vamos ver o que a Gisbele colocou aqui. Eu percebo isso nas minhas relações. Se estou num momento bom com a minha mãe, estou em pé de guerra com meu marido e vice-versa. Crença de escassez, Gisbele. Ótimo, gratidão por essa partilha. Isto é uma crença de escassez. E o que? Foi nos dito, tá no inconsciente coletivo. A gente cresceu ouvindo isto. Mas o que a gente pode fazer, que eu falo muito nas minhas sessões individuais com as minhas assessoradas? Integrar crenças. Eu posso estar otimamente bem com a minha mãe, com meu marido, com os meus colegas de trabalho, com meus amigos, com todo mundo. E ainda tendo dinheiro, tendo saúde, tendo tudo.
Por quê? Porque é para isso que a gente está aqui nesse mundo, gente. Não para ficar achando que eu tenho que escolher ou com quem que eu vou estar em pé de guerra, né? Não, gente, isso é deixar de ser escasso. Obrigada, Gisbele. Acho que abriu aqui bastante esse exemplo, né? Por quê? Porque a gente está pensando muitas vezes, eu não tenho crença de escassez porque eu ganho bem. Não é isso, gente. Ser escasso é achar que eu tenho que me limitar nas relações, que eu tenho que me limitar nos meus sonhos, que eu tenho que me limitar em tudo, tá? E o grande equilíbrio é o quê? Eu ter tudo. A gente está aqui para isso, tá? Então, como trabalhar as crenças da primeira infância, certo? Da nossa realidade, quer dizer, eu estou vivendo uma realidade que eu não quero, e também limpar e liberar essas crenças relacionadas à escassez ou falta de equilíbrio aí em todas as áreas que eu gostaria, tá? A primeira coisa, como eu falei, é a gente querer. Só que não adianta só eu querer. Então eu sugiro o seguinte, o que a gente deve fazer? Vou pegar um dia, de preferência faço uma meditação, trago para o meu cérebro, né, uma sensação de tranquilidade, de aceitação, e vou estar nesse estado mais tranquila. Quando eu estiver nesse estado tranquila, pegue um lápis, uma caneta, né, e comece a escrever. Pergunte-se para si mesma o que me incomoda. Começa por aí. Porque se você for lá direto perguntar o que na minha primeira infância me falaram sobre dinheiro, o que na minha primeira infância me falaram sobre escassez, até você pode chegar, mas é mais difícil, tá? Então eu sugiro que você comece perguntando para você o que te incomoda. Começa pela realidade, depois vai até lá da primeira infância e essas outras crenças de sociedade, como eu chamo, tá? Então, na minha realidade, o que me incomoda? O que eu não estou satisfeita? Vou pegar o exemplo da Gisbele aqui. Porque eu estou bem com a minha mãe ou não estou com meu marido ou vice-versa. Então, o que eu gostaria? Estar bem com minha mãe e com meu marido ao mesmo tempo, tá? E aí a gente começa a fazer essa integração de crenças. Obviamente, gente, cada pessoa vai ir até o seu... Vai mergulhar, eu sempre digo, até o seu nível de consciência. E aqui tem uma grande questão. Se você chegar lá na sua primeira infância e ter alguma coisa que te dói, vamos supor, que te traga uma memória de dor, uma memória negativa, alguma sensação de rejeição, talvez até um abandono, alguma coisa assim, provavelmente você vai mergulhar nisto e não vai mais querer fazer esse exercício, tá? É natural. É natural por quê? Porque chegou na dor. E o que nós, seres humanos, tendemos a fazer? Chegou na dor, vai para baixo do tapete de novo. Não vou mexer. Deixa quieto aí. Que um dia eu vou mexer nisso tudo. Só que é aí que tá o grande problema, gente. Porque se a gente não mexe na dor, se a gente não vai lá no fundo, você não tem como reprogramar e ressignificar isso e tentar fazer essa integração de crenças que eu tô falando, tá? E aqui que é a grande barreira que eu vejo, e porque eu falo isso para as minhas assessoradas, elas sabem fazer outras técnicas até, que é o que eu ensino no meu treinamento, né? E conseguem fazer, mas elas têm que passar essa barreira da dor. Então, eu já aviso, quando a gente faz esse exercício, vai dar dor. A gente vai ressentir, principalmente se eu tive trauma, choque, bloqueio, qualquer coisa assim, a gente vai ressentir aquela dor, tá? Mas eu preciso passar dessa barreira, porque senão eu vou continuar botando para baixo do tapete e não vou ir adiante, tá? Outra coisa também que a gente precisa fazer para essa reprogramação de crenças é estar constantemente falando para o nosso diálogo interno, que é essa voz que a gente fica conversando com a gente mesma, que todos nós acontece na nossa cabeça, e é tentar
lembrar-se que nós somos co-criadores desta realidade. Então, estou numa realidade de escassez em alguma forma, como a Gisbele colocou aqui muito bem. Isso estou na minha relação com a minha mãe e meu marido, né? Que é um ou o outro. Então, nesse momento, o que a gente precisa perceber? Eu preciso fazer o exercício de escrever, mas eu preciso estar dizendo para mim mesma que eu estou co-criando essa realidade. Se tu me permite, Gisbele, eu vou usar esse exemplo, tá? Por exemplo, provavelmente, não sei o caso dela, tá? Mas a Gisbele pode se sentir culpada porque tá dando tempo para a mãe e não para o marido e vice-versa. Pode ser que a Gisbele se sinta desvalorizada de alguma forma com o que a mãe falou, com o que o marido falou, tá? E aí ela começa a vibrar baixo. Ela começa a ter emoções de quê? De tristeza. Depois até pode colocar aqui se tu quiser compartilhar, Gisbele. Porque eu tô fazendo um estudo de caso aqui ao vivo, tá? Nem sei se podia não pedir permissão, mas me diz aqui, por favor, tá? Então, ela começa a vibrar, pode, obrigada, tá? E pode até me dizer quais são os sentimentos que a gente vai um pouquinho mais a fundo daí. Vamos já aproveitar e fazer ao vivo aqui, tá? Então, esse sentimento, muitas vezes, de tristeza, de culpa, de apatia, que é um desânimo. Pô, eu tô tão acostumada que é ou a minha mãe ou meu marido que eu me desanimei já, tá? Então, quando a gente tá vibrando baixo, nesse nível, tristeza, abandono, brigada. Então, quando ela começa a sentir tristeza, abandono, o que acontece? A lei da correspondência, gente, que é o quê? Tudo que eu tô sentindo dentro vai acontecer fora. Isso é uma lei universal, tá? Quer queira, quer não, vai acontecer. Por isso que a gente tem que perceber, fazer o exercício e mudar o que eu tô sentindo. Que aí eu mudo dentro e a lei da correspondência vai mudar fora. Lei da correspondência é um pouquinho diferente da lei da vibração, mas é prática, as duas são leis universais. Então, quer dizer, se eu quiser ou não, vai acontecer e vai funcionar, tá? Então, quando eu me sinto com sentimentos de baixa frequência, tristeza, abandono, culpa, apatia, vergonha, não me sinto boa o bastante para ter um relacionamento saudável com a minha mãe e com o meu marido, certo? Vergonha, a gente acha que é só, eu tenho vergonha de me expor. Não, gente. Vergonha é não me sentir boa o bastante. E pode ser lá das minhas crenças da primeira infância que eu ouvia a minha mãe a vida inteira me dizendo que eu era burra, que meu pai falava que eu demorava para aprender mais do que meus irmãos. Não sei, tanta coisa, tá? Que a gente criou essa verdade, mas que não precisa ser verdade. Não é verdade, tá? E aí, ela colocou aqui, tô aproveitando para fazer ao vivo esse estudo de casa, tá, gente? Tem a sensação de cobrança com relação à mãe por ter me abandonado emocionalmente quando criança e adolescência e hoje ela fica me bajulando, isso me irrita. Então causa mais raiva ainda, tá? Além de abandono, de tristeza, de não era boa bastante, tanto que ela me abandonou. Isso lá no inconsciente também deve pesar, tá? Pode ter uma certa culpa, porque o ser humano tem isso, tá, gente? Mesmo quando ele sofre uma agressão, um abandono, qualquer coisa, ele se sente culpado, porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o que eu fiz de errado para minha mãe me abandonar. Tá? Pode passar isso também na tua cabeça, Gisbele, não sei se é o caso, mas a culpa ela tá muito relacionada com qualquer tipo de agressão ou abandono que a gente já passou, tá? Até mesmo abuso, né? Pensem, uma pessoa que foi abusada, ela sente culpa. Ela foi abusada, mas ela sente culpa porque ela pode ter provocado no inconsciente, tá, gente? É maluco isso, mas culpa tá muito presente. E o que mais? Raiva,
Que bom que tu tá conseguindo colocar aqui, Gisbele. E é bom que tu perceba. E quando tu percebe que sinto raiva, que eu sinto abandono, que eu sinto tristeza, que eu sinto culpa, que eu sinto isso ou aquilo, é pegar e anotar. Por quê? Porque ela fica me bajulando. Ótimo. Então, o que eu preciso? Mudar isso dentro de mim. Porque quando eu mudo isso dentro de mim, eu vou começar a vibrar em outra frequência. Eu escolho que isso não vai mais fazer parte. Eu escolho que isso não vai mais me ferir ou me irritar, como ela está colocando aqui. E aí, a gente muda a nossa frequência, a lei da vibração. E aí o que vai acontecer? Ela vai mudar a frequência em relação à mãe, principalmente, e a mãe pode até bajular, mas não vai mais irritar. Vai até fazer qualquer tipo de agrado, mas tu não vai ver isso como tapar esse buraco aí, como essa bajulação, tá? E a gente começa a ressignificar e ver diferente. Obviamente o quê? Usando a lei da atração, a lei da vibração e da correspondência. Porque quanto mais tu sentir essa cobrança, mais a tua mãe vai te cobrar e mais automaticamente o teu marido e outras pessoas. É capaz do teu chefe te cobrar mais, é capaz dos teus amigos te cobrar que tu não tem tempo. Aí todo mundo começa a entrar nessa sensação de cobrança. Por quê? Porque é o que ela tá sentindo, tá? Gisbele, eu falei rapidamente por cima, mas depois me diz se faz sentido isso que eu tô falando, e obrigada aí por colaborar pra gente fazer esse estudo de caso ao vivo. Faz todo sentido. Porque a gente começa a sentir isto e é aí que tá. A gente começa a vibrar nisto e cada vez mais aparecem pessoas e situações que nos façam se sentir assim. Por isso, gente, que é tão importante reprogramar crenças, tá? Porque mesmo que seja esta realidade, lembra lá, eu falei, quais são as crenças que a gente tem que libertar? Da realidade. Então, se eu estou vivendo essa realidade, eu vou anotar tudo isso que eu estou sentindo, que eu não quero mais. Vai doer? Vai, porque cada vez que ela mergulhar nisso, ela vai sentir de novo a dor do abandono. A dor de que a minha mãe, a raiva que a minha mãe está me bajulando. Mas mergulha nisso. E aí, como que eu quero essa nova realidade? E aí, para a gente finalizar, usando essas leis universais, lembrando do quê? Que nós somos as co-criadoras da nossa realidade. E se você não está conseguindo fazer isso sozinha, perceber isso sozinha, mergulhar nisso sozinha, peça ajuda, tá? Terapêutica, ou peça, não tenho condições de fazer uma terapia. Ok, então pergunte para sua melhor amiga, o que tu acha que eu represento, tá? E olha também quais são as realidades que tu atrai na tua vida. Porque, gente, quer queira, quer não. É que nem eu digo, a lei da gravidade. Tem como eu dizer, não quero que participe na minha vida? Não tem, né? Todo mundo vai sentir no seu corpo, tá aqui, ó. Olha aqui, ó. A gente sente a lei da gravidade, né? Porque cai, tá? Se eu pegar essa caneta e soltar, vai cair. A lei universal, a lei da gravidade. Lei da vibração e da correspondência. Eu sempre digo para minhas assessoradas, aprendam a usar, porque daí a gente muda a nossa realidade e passa a ser uma co-criadora consciente. Por isso que eu ensino no meu treinamento mental exatamente isso. Porque senão eu vou estar co-criando realidades que eu não quero. E olha que interessante, essa live é como liberar crenças de escassez. A Gisbele, gratidão Gisbele, trouxe um ótimo exemplo nos relacionamentos. Gente, nós temos crenças de escassez em todas as áreas da nossa vida. Não é só no dinheiro, não é só financeira. Nós temos crenças de escassez. Quer ver uma grande crença de escassez que eu falo para minhas assessoradas? Sonha. E sonha grande. Porque os nossos sonhos são minúsculos. Por quê? Porque eu me sinto abandonada, eu me sinto rejeitada, eu me sinto não merecedora, eu me sinto desvalorizada e eu sonho
desse tamanho. Ah, uma viagem, aí eu já boto no meu sonho, não é muito cara, não vou fazer. Eu canso de dizer, tá, gente? Eu cocrio experiências na minha vida que eu não sei, sinceramente. Às vezes eu nem sonhei essa experiência, eu sonhei algo até um pouco menor e eu sou surpreendida com coisas muito melhores. Por quê? Porque eu tô constantemente limpando essas minhas crenças e eu sei que eu sou uma co-criadora. Olha a crença que eu botei na minha cabeça, que eu tive que mudar, tá? Até então eu tinha co-criado que há anos atrás, quem acompanha a minha história sabe o quê? Que eu co-criei uma doença crônica, né? Que faz 5 anos que ela tá inativa em remissão. Eu também co-criei a minha cura, tá? Por isso que eu me tornei terapeuta. Sou grata a esta doença, sim, porque ela mudou a minha vida. Não fiquei brigando com uma doença de Crohn a vida inteira. Então, tudo isso fez com que hoje eu tenha uma crença muito produtiva. Era extremamente limitante, mas agora eu tenho uma crença muito produtiva. Sabe o quê? Até esses dias eu falei para um amigo, ele disse assim, não, eu não tenho dúvida disso. Ele disse assim para mim, eu falei para ele, eu estava contando mais uma das minhas manifestações, né? Aí ele estava dizendo assim, amiga, tu é uma manifestadora de mão cheia, é a pessoa mais manifestadora que eu conheço. E eu disse, sim, eu sou uma ótima manifestadora. Mas por quê? Porque eu tive que trocar esta crença, que era extremamente produtiva, limitante que eu tinha. Sabe o que eu manifestava antes, gente? Vou contar pra vocês uma coisa. Deixa eu só ver aqui. Lu, eu sempre fui abandonada por todos. Sempre senti que ninguém gostava de mim. Gina, obrigada. E vou dar um exemplo. Sabe quem te abandonou? Tu mesma. Recupera o teu poder. A Gisbele, não importa que a tua mãe te abandonou. No fim das contas, e eu falo também por experiência, tá? Que eu já trabalhei muito meu karma de abandono. E hoje eu nem sei bem quem sou por tanta falta de afeto. Tá aí. Olha aí. Gratidão, Gina, por essa partilha tão profunda, tá? Qual é o trabalho aí, amada? Os outros têm que te dar afeto? Sim. Mas primeiro, quem tem que te dar afeto? Tu. Tu parar de te auto-abandonar. Porque quem foi abandonada depois se auto-abandona. E aí, normalmente, não vou dizer que seja o caso de vocês, tá? Mas normalmente cria relacionamentos tóxicos. Não só amoroso, mas cria relacionamentos tóxicos. Por quê? Porque eu preciso continuar vivendo sem afeto e com abandono, tá? Mas aí, quem é que tem que pegar o seu poder? Eu, e parar de me auto-abandonar. E isso tem várias situações. Ontem ainda fazia uma sessão, que a minha assessorada também passou por isso, e ela falou assim, realmente, eu me auto-abandono, porque eu faço tudo pros outros, mas pra mim eu sou uma carrasca. Isso é auto-abandono. E às vezes a gente nem percebe, tá? Mas voltando ali o que eu ia contar pra vocês sobre manifestar. Obrigada, Gina. E pensa sobre isso, tá? E é totalmente fácil de mudar isso depois que tu começa a treinar. Que coisa maravilhosa, gratidão, quanta consciência. Eu que agradeço, Gisbele e Gina, por trazerem ao vivo aqui. É muito bom quando tem essas partilhas, gente. Eu sei que às vezes é difícil da gente falar, né? Mas isso traz muita consciência e cai ficha em outras pessoas também, tá? O que é trabalhar e modificar essas crenças? A partir de agora, eu não me abandono mais. E aí não é a minha mãe ou meu marido que vai me tratar assim ou assado, ou os outros que não vão me dar afeto. Eu paro de me auto-abandonar, tá? É um processo, obviamente não é assim. Só o Criador pode fazer realmente assim no estalar de dedos, isso no nosso inconsciente. Mas não adianta, é por isso que eu sempre falo, tem que treinar o consciente. E aí eu ensino as técnicas como fazer isso para as minhas assessoradas, porque o Criador pode nos reprogramar o inconsciente, mas eu tenho que mudar os meus paradigmas, o meu comportamento, porque se eu continuar me auto-abandonando, o Criador pode fazer diferente e eu não, certo? De nada, Gina, eu que agradeço aqui pela partilha, tá? Por vocês estarem colocando isso nesse espaço sagrado dessa live, tá bom?
Só para complementar ali que eu falava que eu criei uma crença muito produtiva agora, que eu sou uma ótima manifestadora, né? Gente, eu antes, aí falando financeiramente, tá? Trazendo para essa parte financeira mesmo, de escassez de dinheiro. Eu já trabalhei 3 turnos como professora, eu não ganhava mal, tá? Tinha minha casa, tinha meu carro, trabalhava 3 turnos, eu não tinha tempo para nada, nem para saber quem eu era, praticamente. Só que ganhava bem, relativamente bem, e eu tava sempre no cheque especial. Sempre no cheque especial. Qual é a realidade que eu tô criando, gente? Alguma coisa não fechava essa conta, né? Se eu recebia 3 salários razoável, por que eu tava sempre no cheque especial? Tudo bem que tinha meus 2 filhos, eu sempre criei sozinha também e tal. Sempre criei em escola particular, coisa, mas e aí? Não fechava essa conta. Por quê? Porque era uma questão de consciência. Não é só uma questão de quanto tu ganha. É uma questão de consciência. E outra, eu não me achava uma boa manifestadora. Eu não me achava uma boa co-criadora. Eu não usava essa lei da correspondência. O que eu pensava sobre dinheiro? Que sempre faltava, que nunca chegava, que eu tinha que estar sempre pagando juro pro banco. Sim, tá? Gente, eu me lembro quando eu encerrei a minha conta, uma conta do banco, eu me lembro que quando eu fui encerrar a minha conta, eu tinha que pagar o cheque especial, né? E aí eu fui encerrar aquela conta porque eu disse, chega de gastar nisso. E eu vou dizer mais uma outra coisa. A minha fatura do cartão de crédito era uma coisa normalmente, assim, que era... comprometia uma grande parte do meu salário no meu cartão de crédito. Gente, hoje, praticamente eu não uso cartão de crédito. Eu pago tudo à vista, tá? E com muito orgulho, certo? E se eu tenho que pagar alguma coisa no meu cartão de crédito, normalmente o impulsionamento, se eu faço alguma coisa no Facebook e tal, porque vai entrar depois e eu não sei o valor. Só. Por quê? Porque hoje eu já não preciso mais. E eu até usar o cartão de crédito, gente, é uma coisa muito inconsciente. Ah, bota no cartão. Aí quando chega a fatura, a gente, meu Deus, teve um meme esses dias que dizia assim, vendo que a bandida que gastou tudo no meu cartão fui eu mesma, não foi clonado, né? Então, gente, e eu já fui assim, sabe? E eu falo pra vocês que quando a gente tem essa mudança de cocriação, de lei, eu não preciso mais me sentir aquela mendiga que eu me sentia mesmo trabalhando 3 turnos, porque eu tinha que dever para o banco, porque eu tinha que... Não, porque hoje eu vibro em outra realidade, ou melhor, em outra frequência e construo uma nova realidade. E hoje, gente, é incrível. Ontem, vou dar um exemplo. Ontem eu fui almoçar com uma amiga que eu conheci aqui. E daí ela disse, eu só tenho 20 euros. Será que a gente vai num restaurante muito caro? Eu disse, não, nós vamos num bem lindo no Porto. No Porto. É uma zona turística, mas eu penso que não é caro. E se for, tudo bem, eu tenho o cartão aqui. Aí, era lindo. Não era mais caro do que os outros... Num lugar assim, era o mesmo valor. E eu disse, a gente merece uma vista bonita no Porto, lindo. Aí estávamos almoçando, tá? Mas tá vendo que é sentir isso? Aí depois que a gente almoçou, aí eu fui pagar e eu disse pra ela assim, não, faz assim, eu pago no meu cartão de débito e tu me dá o dinheiro. E aí quando ela foi me dar os 20, eu disse, não, toma 10 e tu só vai me pagar 10. Eu tinha dado 17 e pouco para cada uma. Aí ela disse assim, não vou, tu não vai pagar a maior parte e tal. Eu disse, aceita receber. Trabalha a tua energia feminina. Aqui é uma outra longa história que daria uma outra live, tá? Mas por quê, gente? Porque essa questão de ajustar as nossas crenças, principalmente de escassez, e aí não tô falando só de dinheiro, tô dando esse exemplo porque foi ontem que aconteceu e tal, tá muito ligado ao que a gente pode receber.
Então, pensa, a Gisbele e a Gina que colocaram aqui, que sofreram abandono. Como é difícil para elas receber, pedir ajuda. Coloquem aqui até, meninas, se vocês puderem, por favor. E a gente não trabalha o quê? A nossa energia feminina. Provavelmente, ó, a Gisbele botou aqui, muito difícil. Por quê? Porque a gente teve que treinar a energia masculina, que é do fazer, eu vou fazer, A Luciana também já foi assim, tô dizendo, contando pra vocês. Hoje, aí ela, quando eu paguei pra ela, ela disse assim, não, mas não sei o que. Eu disse, aceita, recebe, eu tô querendo te dar. Tá? Eu quero te dar, porque eu também tô treinando a minha energia feminina. Né? Eu tô trabalhando em mim receber. E o universo tem me dado, gente, coisas assim, ó, muito mais grandiosas do que um almoço no Porto. Muito, 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 muito mais grandiosas. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Tudo está interlaçado. Por isso que esse autoconhecimento é tão importante. Sabe? Ó, a Gisbele pôs aqui, tenho que dar conta, não posso pedir ajuda. Por quê? Porque tu provavelmente, por essa sensação de abandono, tu sempre teve que fazer a tua energia masculina. Eu tenho que agir, eu tenho que agir, eu tenho que agir. Não posso pedir ajuda. É sinal de fragilidade, de fraqueza, tanta coisa. E aí a gente fica até com a nossa energia masculina e feminina completamente em desequilíbrio, tá? Atrai relacionamentos desequilibrados com as pessoas, com as energias desequilibradas e não sabe por quê, né? A Bianca pôs aqui, quando aprendi a receber foi tão mais leve, eu complicava tanto achando que não merecia antes. Exatamente, tá, gente? Então, vocês estão vendo que eu tô falando de várias situações, várias coisas e trazendo exemplos, e obrigada, meninas que estão contribuindo com seus exemplos. Por quê? Porque isso tudo faz parte do autoconhecimento. E mesmo quando eu tô falando aqui como liberar a crença de escassez, é pra gente ver que o buraco é muito mais embaixo, como eu digo para as minhas assessoradas. E aí a gente tem que ver a nossa energia, a gente tem que ver o que eu me sinto merecedora, olhar para essas minhas crenças, como a Bianca colocou aqui. Ela não se sentia merecedora. E eu também, gente, tá? Falando aqui para vocês, não é que eu sei muito mais. Eu sempre digo, vai acabar no nosso último suspiro, esse autoconhecimento, né? Óbvio que aquela Luciana lá que vivia no cheque especial não existe mais, graças a Deus, e a tudo que eu invisto em mim em autoconhecimento, mas no meu último suspiro eu ainda vou estar reprogramando e aprendendo e caindo mais fichas, tá? Uma outra coisa também que eu lembrei, que talvez valha a pena compartilhar aqui para cair uma ficha em vocês, talvez, porque foi uma sessão de ontem. Bom dia, Graça, bem-vinda! Eu estava falando, né, para minha assessorada, e ela dizia assim, Lu, mas eu já faço sessão contigo há tanto tempo, a cada 15 dias, e eu ainda estou patinando nisto. Ela me falou assim, e eu disse, aceita o teu processo. Aceita que a gente está num caminho de evolução. Por quê, gente? Quando a gente começa a buscar o autoconhecimento, é natural, eu fiz tantas sessões e tal, e agora eu já estou um pouco mais evoluída e eu não posso mais cair nessas crenças, por exemplo. Gente, aceita que a gente está evoluindo constantemente até o nosso último suspiro. Porque se a gente não aceitar esse processo, que eu tô aqui para evoluir, e que eu fiz 3, 4 sessões e eu tenho que estar pronta, sinto te dizer, tu vai te condenar, tu vai te chicotear, como eu falo para as minhas assessoradas, tá? Então, aceita que o processo de autoconhecimento é assim, cada dia cai uma ficha, e tá tudo bem, eu tô no processo. E curta o processo, porque a gente tem a ideia de que, não, eu fiz 10 sessões e pronto, agora eu já não tenho mais crença, tá tudo bem. Lé do engano, tá? E isso, inclusive, vai fazer que tu não recue o teu processo de autoconhecimento, mas retarde, porque tu não tá aceitando o teu processo.
Tu não tá aceitando a tua humanidade, como eu digo para as minhas assessoradas. Eu tenho até, não trouxe a minha xícara aqui, mas tá até na minha xícara. Aceite tua humanidade. Por quê? Porque a gente, eu tô fazendo o autoconhecimento, tô olhando para as minhas crenças, tô reprogramando, tô ressignificando. Tá, e aí? Tu continua humana. Se tu não fosse humana ainda, tu já tinha ido lá para a 5ª dimensão. Se tá aqui, minha amiga, tem que ainda coisa para entender e para evoluir. E aceita, curte esse processo, tá? É onde eu vejo que muitas assessoradas minhas brigam com elas mesmas porque, eu ainda não caiu a ficha disso. Tudo bem. Quanto mais rápido tu aceitar e curtir o processo, mais rápido vai cair essa ficha. Faz parte, tá? Gente, me coloquem aqui se tem dúvidas. Eu vou pedir que vocês fiquem comigo aqui mais uns minutinhos para a gente fazer uma breve meditação, tá? Então, vamos lá. Quem puder, senta confortável, fecha os olhos, toma 3 respirações lentas e profundas. Deixa o ar entrar e sair livremente, mais lento que você conseguir. Vai conectando com seu coração e trazendo agora aqui para você a sensação de uma luz muito intensa no seu peito, no seu coração. E essa luz se expande e toma conta de todo o seu corpo. E lá no alto, na 12ª dimensão, muito alto, tem uma grande luz do Criador, Criadora de tudo que é, que vem descendo por todas as dimensões, todos os planetas, entrando na Terra, entrando no país que você está, entrando nesse ambiente que você está, entra no topo da sua cabeça, passa pelo seu chakra coronário, passa pelo seu 3º olho, garganta e chega no seu coração. E se junta com essa luz intensa do seu coração agora. Respira e sinta essa luz do Criador extremamente brilhante no seu coração, trazendo tranquilidade, amor, alegria, paz. Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque em cada pessoa que está aqui assistindo essa live, cada pessoa que vai assistir depois, em algum momento, em qualquer canal, a definição mais elevada e a consciência de clareza, que é possível, seguro e permitido ter clareza das nossas crenças, ter clareza de quem nós somos, de quem nós queremos ser, de nos expressar sem medo do julgamento, da exposição, com graça e leveza para o bem maior. Respira lento e profundo, imagina agora uma luz dourada entrando pelo topo da sua cabeça, passando por cada um dos seus chakras, células, órgãos, tecidos, trazendo essa nova configuração. Está feito, está feito, está feito. E eu ainda peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado, que coloque em cada pessoa que está aqui ao vivo, cada pessoa que está assistindo esse vídeo em algum momento do tempo e espaço, a sensação mais elevada de que é possível mergulhar nas suas crenças sem ressentir dores, que é possível reprogramar conscientemente, através do nosso livre-arbítrio, tudo o que nos incomoda, com graça e leveza para o bem maior. Respira lento e profundo e sinta agora essa luz dourada passando por cada um dos seus chakras e deixando todo o seu corpo agora completamente dourado. Respira. E agora essa luz dourada que está brilhante no seu coração, no seu corpo, desce pela sola dos seus pés como se fossem raízes douradas, te conectam no planeta Terra, com todas as pessoas, com toda a natureza,
com o Criador, Criadora de tudo que é. E você respira lento e profundo e vai voltando pro aqui e agora. Quando quiser pode ir voltando, abrindo os olhos, me dizendo aqui como é que vocês estão se sentindo. Gente, toda quarta-feira, 8h30 da manhã Brasil, 12h30 Portugal, 13h30 aqui da Itália. Encontro vocês no Insight Timer e aqui no Instagram, tá? É sempre um prazer. Gratidão às meninas que colaboraram hoje com os estudos de caso real aqui ao vivo, né? É sempre bom. E assim, dependendo do assunto que eu trouxer, tá? Sempre me tragam aqui que vai ser um prazer. Que lindo e profundo, muito obrigada, eu que agradeço. Que delícia, amo essa meditação. Gente, olha só, se vocês quiserem receber os meus áudios gratuitamente, me chama lá no link da bio do Instagram, tá? Vocês vão receber sempre tudo em primeira mão. No meu IGTV do Instagram tem um monte de meditação, Bianca. Vai lá que sempre tem várias meditações, às vezes mais rápidas, às vezes mais demoradas, tá? Que tem bastante conteúdo já gratuito lá para vocês. E quem tá aqui no Insight Timer, me segue aí como teacher, tá bom? Um beijo, uma excelente semana, fiquem com Deus e encontro vocês na próxima quarta. Gratidão!